Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso estudo da disciplina de Geografia e hoje continuando ao estudo a respeito dos modais e estaremos continuando falando sobre modais correlacionados ao contexto terrestre, falando de ferrovias inicialmente e dando prosseguimento a outros tipos de modais. Falando de ferrovias no Brasil, perceberemos que a primeira estrada feita em trilhos de ferro construída no Brasil foi inaugurada em 1854, com apenas 14,5 quilômetros de extensão. Ela ligava a Baía da Guanabara, na cidade do Rio de Janeiro, até a cidade de Petrópolis, no estado fluminense. Então, apesar de curta, a ferrovia permitia a transposição de trecho da Serra do Mar e, desse modo, foi considerada uma grande realização. As primeiras vias férreas brasileiras eram, em sua maioria, construídas por empresas inglesas e localizavam-se nos estados da Bahia, de Pernambuco, Rio de Janeiro e São Paulo. Elas tinham como objetivo escoar a produção agrícola até os portos, onde seria destinada ao mercado externo. E quando citamos Bahia e Pernambuco, perceberemos o grande destaque, a cana-de-açúcar. Rio de Janeiro e São Paulo, nós já teremos aí século XIX, produção de café em alta e passa a serem observados para nós. Então, o primeiro olhar aí que nós temos, a primeira ferrovia inaugurada no Brasil, os primeiros trilhos em 1854, e a capacidade aí não chegando a 15 quilômetros, mas foi uma grande conquista para aquele período e uma obra que tirava da população a possibilidade de andar em áreas de serras. Então, um grande benefício para a população fluminense no período. Dando continuidade, notaremos que nesse contexto foi marcante a implantação de diversas linhas férreas que ligavam o interior do estado de São Paulo ao Porto de Santos, a fim de escoar a produção de café destinada à exportação. E aí nós iremos observar que é uma demonstração do estado de São Paulo, as linhas férreas e todas elas ligando diretamente ao Porto de Santos. Então notaremos que o café sendo fundamental para o desenvolvimento aí do modal ferroviário no nosso território. E aí aparece uma palavrinha bem interessante, a bitola, distância entre trilhos de uma ferrovia. Em diversos trechos ferroviários no Brasil, há a existência de 3 ou mais trilhos correndo em paralelo, em uma única linha, a chamada bitola mista, a fim de permitir que trens de diferentes bitolas possam operar no mesmo trecho. Então, bitola, distância entre os trilhos de uma ferrovia. Então, nós temos aí as linhas ferroviárias no Brasil e, conforme o mapa a ser observado por nós, notaremos as linhas férreas privatizadas em 2018. Então, tivemos aí privatizações em que essas linhas férreas passaram a terem aí uma gestão privada e não mais uma gestão relacionada ao Estado. Em 1957 foi criada a Rede Ferroviária Federal Sociedade Anônima, uma empresa de capital misto, público e privado, para administrar 18 ferrovias regionais. Até o fim da década de 1990, a Rede Ferroviária Federal de Sociedade Anônima e Mista gerenciou mais de 70% das ferrovias brasileiras. Nesta época, a malha comandada por essa empresa foi privatizada, ou seja, uma empresa que era estatal, e aqui vem Sociedade Anônima, que nos leva a entender, sendo uma empresa estatal, ela passa aí a ser privatizada, uma empresa agora com ações privadas, interesse privado e a iniciativa privada, entregue ao setor privado, que a utiliza na atualidade predominantemente para o transporte de produtos para exportação de minérios e diversos gêneros agrícolas. Nós temos aí políticas públicas correlacionadas às ações do Estado para interligarem as regiões da microrregião Mato Piba com as regiões produtivas. Nós temos Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia, com elevada produção agrícola no campo da soja, e aqui nós teremos uma linha férrea
fazendo com que o oeste da Bahia interligue com o sul da Bahia. Hoje que teremos a exportação do nosso produto, a saída do nosso produto desse interior para outras regiões. Então a linha férrea, ela traz esses benefícios de ter um menor custo e até diminuindo o que nós poderemos chamar aí de acidentes em rodovias, porque diminui o fluxo e permite de certa maneira que produtos eles saem em maior quantidade e de uma maneira mais segura. Já o modal de transporte aquaviário, utilizado há mais de 4.000 anos, o transporte fluvial de pessoas e mercadorias já ocorria pelos rios Tigres e Eufrates na Ásia. Lembrando lá da Mesopotâmia, terra entre rios. Quais são esses rios? Tigre e Eufrates. No Brasil, o transporte hidroviário é feito por via marítima, por meio da cabotagem. Cabotagem passa a ser navegação feita ao longo das costas oceânicas de um país, entre portos marinhos ou entre um fluvial e um marinho. Então, cabotagem. E por via fluvial em rios navegáveis. No norte do Brasil, notaremos que as navegações elas passam a serem utilizadas em grande escala. Mais do que a presença de rodovias, os rios passam a serem interligações e ligações entre cidades, entre as capitais e até mesmo entre os estados, além daqueles em que a navegabilidade foi modificada por grandes obras de engenharia. A principal vantagem do modal hidroviário em relação aos outros modais se dá pela capacidade de movimentar maior quantidade de produtos e pessoas, consumindo menos combustíveis, olhe só, o que provoca a menor emissão de gases de efeito estufa. E aqui vem uma tabela para nós fazermos um comparativo entre os modais hidroviário, ferroviário e rodoviário. Notemos, investimentos para transporte 1.000 toneladas a barco, nós teremos aí investimentos 0,46, o trem 1,55, caminhão nós teremos 1,86, mostrando que os investimentos para o transporte em 1.000 toneladas fica bem mais acessível a barco do que a trem e até a caminhão. Quantidade de equipamentos para transportar 1.000 toneladas, nós teremos um empurrador e uma balsa. Já um trem nós teremos uma locomotiva com 50 vagões, já caminhão 50 cavalos mecânicos ou 50 reboques. Então olha só a diferença em que a parte do modal hidroviário ele torna a apresentar para nós mais economias. Distância percorrida com 1 litro de combustível. Olha que economia. O barco 219 km, o trem 86, o caminhão 25. Vida útil em anos, o barco 50, o caminhão em 10. Olha como cai, olha como diminui. Custo médio chegando aí em reais por quilômetro, o barco 0,009 e o trem 0,016, já o caminhão 0,056. Então notamos que eu torno aí bem mais acessível, bem mais em conta, uma vantagem do modal hidroviário. Usarmos os rios aí no processo de escoação do nosso produto. Já a navegação de cabotagem no Brasil, nós iremos observar que ela possui mais de 7,3 mil quilômetros de extensão e até a metade do século XIX, o transporte de mercadoria pela cabotagem foi extremamente utilizado. No entanto, apesar de ser menos poluente e apresentar baixo número de acidentes, atualmente apenas cerca de 10% da carga do país é feita por esse meio de transporte. Essas cargas se distribuem em diversos produtos que abastecem, principalmente o mercado internacional. E aqui nós temos o fluxo portuário, atendimento por linhas reguladoras de cabotagem em 2015. Então os pontinhos aí vai mostrar para nós portos instalados pelo Estado, terminais de uso privativo, fluviais e marítimos. Então nós temos aí a distribuição. Nós temos ao norte o Rio Amazonas sendo fundamental para o modal hidroviário. Então, dando continuidade, nós temos navegação fluvial no Brasil, cerca de 63 mil quilômetros de rios que poderiam ser utilizados para navegação. Então,
O Brasil aí possui 63 mil quilômetros de rios e esses poderiam ser utilizados. Lembrando que nem todos os quilômetros são utilizados pela questão de rios de planaltos, que têm declínios e impossibilitam aí o processo de navegação. Mas mesmo assim nós temos uma grande quantidade de rios que são navegáveis. Aproximadamente 19,5 mil quilômetros são utilizados para navegação econômica. A maior parte está concentrada na região amazônica, região norte do Brasil, que por sua vez apresenta rios com condições ideais para navegações. Aí rios de planícies. E segundo a ANA, Agência Nacional de Transporte, ou melhor, ANTAC, Agência Nacional de Transportes Aquaviários, apenas 5% das cargas são transportadas pelos rios. Um olhar para as regiões hidrográficas do Brasil e aí nós notaremos as navegáveis e o destaque para a região norte do Brasil. E um gráfico que nos mostra a extensão das vias economicamente navegáveis. Nós temos as regiões hidrográficas Sul Paraguai, Paraná, São Francisco, Amazônia, Atlântico Sul, Tocantins, Araguaia, e perceberemos aí a distribuição em quilômetros que são desenvolvidas dessas navegações. Olhando ainda, nós temos principais hidrovias existentes no território do Brasil em 2006. Quais são elas? Amazonas, Solimões, Araguaia, Tocantins, Madeira, Tapajós, Teles Pires, Paraguai, Paraná, Tietê, Paraná, Sul, Parnaíba, São Francisco. Notemos que o destaque estão nos rios e a sua extensão em grande, a extensão em si em grande movimentação no modal localiza ao norte. Rios de planícies que permite aí essa possibilidade das navegações em si. E aí vem, você sabia, as eclusas permitem que barcos subam ou desçam nos rios com maiores desníveis, como em barragens, quedas de água ou corredeiras. Esses elevadores de barco funcionam a partir de comportas que se fecham separando dois níveis de um mesmo rio. E aqui nós temos um exemplo das eclusas que permite aí, tornando uma área de certa maneira navegável. Isso aí vem a explicação como são desenvolvidas, a abertura, a liberação de água que faz com que a embarcação ela eleve e depois ela chegue basicamente a uma área com um nível de água superior. De outro lado vem o transporte dutoviário no Brasil. O dutoviário são os dutos em que tem a função basicamente de conduzir ou transportar alguns produtos, muito utilizado na condução de produtos líquidos ou até mesmo do gás em si. Os dutoviários são utilizados. Lembrando, são tubos cilíndricos e aí tem a função de conduzir determinados produtos. Os dutos podem ser subterrâneos, submarinos ou aéreos e são classificados de acordo com os produtos transportados. Polidutos, transportar líquidos como água, oleodutos, combustíveis líquidos como gasolina, minerodutos para transportar minérios, como por exemplo o ferro, e gasodutos, transporte de gases. Então são os tipos aí dos dutos utilizados. E o mapa vai nos mostrar aí esse olhar dos dutos. E esse aqui é bem interessante. Olha, Cuiabá, Mato Grosso, e aqui Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e passa no estado de São Paulo. Aqui nós iremos observar o gasoduto e ligando aí a Bolívia, que tem uma parceria com o Brasil. Nós perdemos essa parceria e hoje há no cenário da geopolítica uma análise do retorno desta parceria entre esses dois países na produção e no consumo do gás. Vamos dar uma pausa por aqui, momento daquela paradinha obrigatória, momento do estudo. Foi um prazer estar com vocês, um forte abraço a todos. Valeu, turminha!